E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Danilo, professor de redação aqui do projeto Realiza Enem, e na aula de hoje daremos continuidade ao que iniciamos na semana passada, certo? Semana passada, para quem não lembra, já começamos ali com introdução, vimos alguns argumentos, analisamos algumas introduções de redações nota 1000, e na aula de hoje continuaremos, só que dessa vez com a parte que todos chamam de desenvolvimento, certo? Então vamos iniciar, deixa eu só abrir aqui a minha apresentação, um minutinho. Primeira lâmina, alguns pontos. Quem estava na aula passada vai lembrar que eu discorri acerca desses pontos, mas vale a pena eu voltar a falar sobre eles de forma bastante breve, porque aqueles que não estavam presentes na aula anterior, a partir de agora podem acompanhar o nosso raciocínio. Mas claro, gente, eu peço que voltem. Quem não esteve na aula anterior, quem não assistiu o vídeo anterior, volta lá no vídeo, vai lá no vídeo para que vocês possam acompanhar de fato, porque foram dadas dicas, dicas de leitura, enfim. Eu acho que é muito legal fazer assistir as aulas de forma contínua, para que vocês possam acompanhar bem tudo que está sendo dito aqui, certo? E claro, tirar uma boa nota na redação, que assim eu espero. Vamos lá, a redação começa antes do ato de escrever. Quando eu digo isso, gente, e não sou eu que estou dizendo, claro, obviamente, isso aí vários estudiosos que trabalham com a escrita vão dizer, a redação começa antes do ato de escrever, tá? Então, antes mesmo de começarmos a transcrever o que nós queremos para o papel, a organização de ideias, o pensamento de como vamos deixar estruturados os parágrafos, tudo isso já quer dizer que nós já começamos a nossa redação. Por isso que esse tópico aí eu acho bastante válido que vocês tenham bem em mente, para que vocês possam, a partir de agora, perceber que a sua escrita já começa no momento da organização. Então, a ideia é que vocês deem mais valor e que vocês percebam a importância de organizar o que você vai colocar no papel, antes mesmo de sair colocando ali qualquer coisa que venha à mente, tá? Utilizar de argumentos sólidos e bem fundamentados. Eu acho que eu falei bastante aqui na aula passada sobre a importância de você saber utilizar bem um argumento e os tipos de argumentos existentes. Claro, não falei todos, né? Como eu disse, eu vou montar uma aula só para que vocês conheçam os tipos de argumentos, mas falei um pouco sobre argumento de autoridade, causa e consequência, enfim. Hoje nós vamos ver alguns mais, certo? Estrutura da redação, início, desenvolvimento e final, ou seja, a introdução e a solução, né, a situação problema lá no final da redação, que também seria mais ou menos isso que está em vermelho, né? No início a gente vai apresentar a situação problema, no desenvolvimento vamos expor argumentos mostrando conhecer os aspectos positivos e negativos, e por fim vamos trazer uma proposta de intervenção baseada nos argumentos que foram dados ao longo da redação, tá? Outro ponto, menos é mais. Falei isso várias vezes na aula passada. Gente, não adianta a gente querer fazer aquela redação utilizando palavras muito elaboradas, aquelas palavras difíceis das pessoas compreenderem e não perceber esse mínimo detalhe, que às vezes uma palavra simples, dependendo do contexto ali de escrita, vai trazer muito mais sentido, muito mais clareza, enfim, para a sua redação. Então a pessoa que lê vai dizer, legal, gostei. Tá? Então não necessariamente a gente precisa quebrar a cabeça com palavras tão rebuscadas aí para construir a nossa redação, certo? E fizemos, como eu já acabei de falar, análise de algumas introduções na aula passada. Isso, quem não estava, volta lá no vídeo, assiste, porque tem análise de algumas introduções de redações que tiraram nota 1000. Combinado? Então vamos seguir agora para o que eu preparei para a aula de hoje, que está voltada aí para a questão do desenvolvimento da redação. Bom, gente, então, vamos dar uma analisada nessa imagem aí que aparece, que ela vai tentar descrever, né, de uma forma bastante didática como seriam os parágrafos do meio, certo? O desenvolvimento. Veja, nós temos um rapazinho aí que ele vai dizer, por que tenho que ir dormir agora? Dormir logo agora. Imagina que isso é a introdução. Logo em seguida, sua mãe vai vir com 3 parágrafos. Vamos lá imaginar que fosse assim, tá? Com 3 parágrafos e cada parágrafo possui um argumento, tá? Então, ela vai dizer que porque amanhã tem aula cedo, porque você já brincou 2 horas, porque essa casa tem regras e elas devem ser cumpridas.
Eu achei isso muito legal porque, se vocês prestarem atenção, logo depois da introdução é o momento de apresentar os nossos argumentos, né? Ou seja, o raciocínio a partir do qual a gente pretende chegar na proposta de intervenção, que é lá no finalzinho, ou seja, a solução ao problema para determinada questão social que está sendo desenvolvida dentro da sua redação, certo? Então, né, gente, essa parte da redação é que a gente vai chamar de desenvolvimento. O desenho aí que está sendo utilizado é de um quadrinho, mas está sendo válido para o que eu quero explicar aqui para vocês. E é exatamente esse momento que a gente vai apresentar nossas ideias e desenvolver por meio de argumentos, enfim, o nosso raciocínio, buscando convencer o nosso possível leitor, tá? Vamos usar uma outra imagem aí, uma outra ideia. Imagina que vocês estão em num tribunal e lá o advogado ele está tentando discorrer sobre uma tese se o cara lá é inocente ou culpado. Então esse advogado ele vai trazer vários argumentos, certo? Esses argumentos precisam estar bem amarrados, precisam estar bastante bem fundamentados, melhor dizendo, e bem explicadozinhos também, para que vocês possam aderir à tese dele e vocês possam concordar com ele no que diz respeito à inocência ou não do rapaz que está sendo julgado, ou da moça que está sendo julgada, certo? E outro detalhe que é bom frisar aqui é que, em geral, uma boa redação, no geral, claro, toda exceção a regras, mas assim, no geral, 3 parágrafos para o desenvolvimento tá tranquilo, tá? É por isso que os 3 balões aí não é em vão, tá? A ideia de que 3 parágrafos é mais que o suficiente, porque nós temos a introdução, vamos dizer assim, que é o rapaz falando, e logo em seguida os 3 parágrafos de desenvolvimento, e que veria seguido também da conclusão, né? A solução do problema para determinado tema. Outra coisa que é bom frisar bastante aqui é que evitem passar de 3 parágrafos, tá? Às vezes pode acontecer de ficar uma redação muito cansativa. Claro, se você perceber que isso não vai acontecer, que está muito legal a sua redação, que cabe um parágrafo a mais ou 2, tranquilo, não vou dizer que não. Mas assim, no mais, aquela velha dica, menos é mais. 3 parágrafos, depois vem a conclusão, e aí, tudo tranquilo, vocês finalizam as suas redações. Ok? Vamos lá para o próximo slide. Bom, gente, aí agora eu trago um desafio para vocês. Vamos lá, o desafio é o seguinte, né? Você vai definir pelo menos 2 ideias ou 2 argumentos aí que possam ser utilizados para construir o raciocínio até a proposta de intervenção social, a partir de um tema proposto, claro. Vejam bem, o tema proposto é esse aí, tá? O crescimento desordenado das grandes cidades e seus impactos. Aí logo abaixo eu trago uma possível proposta de intervenção, tá? Vamos ler comigo. Para atenuar as consequências ambientais e sociais causadas pelo processo de urbanização acelerada, é preciso que o governo crie políticas para dar mais qualidade de vida às populações. Ao mesmo tempo, as pessoas precisam se envolver e cuidar melhor da cidade em prol da coletividade. Então nós temos aí um possível tema e uma possível proposta de intervenção. A ideia agora é, a partir desses 2 pontos, vocês criarem 2 ideias ou 2 argumentos para embasar, né? No caso ali vocês vão colocar no seu desenvolvimento, para embasar aí o que você está buscando defender, certo? Então, para ficar legal, vocês podem dar uma pausa aí, já que a gente está tendo esse contato somente por vídeo assim, nesses momentos, você dá uma pausa e daqui a pouco você retorna após você elencar os seus argumentos. Eu vou também estar trazendo para vocês os meus, né, alguns possíveis argumentos para que vocês possam comparar, ver se tem algo parecido, se tem algo muito diferente, enfim, tá? Então vocês dão uma pausa aí e daqui a pouco vocês retornam depois que vocês concluírem aí o que esse desafio está pedindo. Combinado? Então vamos lá. Então, gente, olha só. Aí eu trago as minhas ideias, né? Minhas ideias e argumentos. E vamos ver se está parecido ou se vocês chegaram próximo disso ou até mesmo se fizeram melhor, né? Porque isso com certeza é possível. Olha só, primeiro, o processo de urbanização acelerada gerou cidades que carecem de uma melhor infraestrutura para atender bem a todos. Bom, é um bom argumento. E aí, de vocês ficaram parecidos?
Tá mais ou menos? O que vocês me dizem? Vamos lá para o segundo. O crescimento desordenado provocou a ocupação de lugares poucos indicados para moradia, como, por exemplo, em cima de encostas, com risco de desabamento. Mais um argumento. Terceiro, a urbanização, sem planejamento, gera poluição, aumenta o fluxo de automóveis, crescem os engarrafamentos. As indústrias precisam produzir mais e, com isso, lançam mais gases tóxicos na atmosfera. Mais um argumento. Se vocês já pensaram em algum desses aí, já fizeram algo muito parecido, ó, perfeito. Outro problema ambiental surge com o aumento dos detritos. Faltam sistemas para tratar os resíduos, surgem os lixões. Então, mais uma ideia aí para vocês. O quinto, né? Quinto e último. A situação de pobreza em que muitos vivem colabora para aumentar a violência. Mais um argumento, e aí está o famoso argumento de causa e consequência. Isso ocasiona isso, a causa e a consequência, certo? Então vejam bem, eu trouxe 5 argumentos, mas obviamente vocês poderiam utilizar apenas 2, a redação de vocês talvez 3, tá? Mas aí a ideia é que vocês comparem com o que vocês fizeram. Claro, gente, vocês deveriam antes ter dado aquela pausa lá que eu pedi e produzir a de vocês, os argumentos de vocês, as ideias de vocês, para ver aí se faria sentido o que vocês fizeram, se ficou legal, se pareceu em alguma coisa com o meu ou não, tá bem? E como eu acabei de falar, claro, vocês podem ter feito até melhor que o meu, que os meus argumentos que estão aí, certo? Mas a ideia é essa. Vamos lá seguir? Bom, gente, aí esse desafio aí, ele vai ser um pouco mais tranquilo, vocês vão poder fazer na casa de vocês, tá? Vai seguir o mesmo passo do anterior. Vocês vão precisar criar aí alguns argumentos, né, para o desenvolvimento de vocês com relação a esse tema, publicidade infantil em questão. Professor, mas eu vou criar argumentos e vai ficar por isso mesmo, ninguém vai poder ver, como vai ficar isso? Então, a ideia é que vocês corram lá na página do projeto, né, da Uninasal, corram lá na página e, em forma de comentário mesmo, lá deixem os 3 argumentos que vocês utilizaram, as 3 criações de vocês, os fragmentos. Assim eu vou lá e pontuo o que deveria melhorar, o que ficou legal, um ponto que teve ali uma inadequação, enfim, certo? Já que a gente não está tendo esse contato pessoalmente, ao menos que isso aconteça via comentários, que essa troca de feedbacks aconteçam via comentários, enfim, seja como for, mas a gente tem que ver uma possibilidade de encurtar assim esses laços. Combinado então? Então corram lá, deixem os comentários de vocês, façam essa atividade. É um desafio que vocês vão ter um tempinho aí, né? Uma semana inteira para fazer, e a gente vai sempre mantendo contato dessa forma. Ok? Seguimos. Provavelmente vocês já devem ter pego o texto de alguém alguma vez na vida assim e olhou e disse: poxa, não entendi nada que essa pessoa quis falar. Aí olhou de novo e continuou sem entender. Bom, o que pode ter acontecido? Muito provavelmente, além de 1000 motivos podem estar aí, mas o que eu quero que vocês atentem é que um dos motivos poderia ser a falta de encadeamento com relação às ideias, né? Um parágrafo iniciou com uma coisa, aí aquele parágrafo já vai para uma outra coisa, e mesmo que trabalhe o mesmo tema, mas ainda assim não tem um conectivo ali ligando os 2 parágrafos, ou seja, a questão da progressão textual aí vai ser muito importante. E a ideia de conectar frases, parágrafos é essencial para que a gente entenda a importância dos conectivos na nossa escrita, tá? Na nossa escrita. Então, vejam bem, vamos ver esses tópicos. As ideias precisam fluir naturalmente, bem conectadas, do início ao fim, levando o leitor até a conclusão sem que ele se perca ou se disperse. Ponto. Nada pode ficar deslocado. Por exemplo, em geral, o parágrafo de conclusão não é o momento de começar a citar dados, indicadores, referências, nem fazer alusões a eventos históricos. Isso entra mais adequadamente nos parágrafos de desenvolvimento do texto, tá? Então, se liga aí. Mais um. Não pode haver um salto repentino de um assunto para o outro, sem uma ligação, sem um movimento de preparação do leitor para isso. Ou seja, um salto temático, né? A gente tá falando de uma coisa, de repente, começou a falar de outra, né?
Então aí esse salto temático, gente, é terrível, é corte de pontuação na certa. E mais um tópico que vai dizer que um trecho do texto não pode contradizer o outro. Tudo tem que fazer sentido. Então, ó, mais uma vez, a questão da parágrafos que sejam um caminho, tá? Como eu pontuei bem na última aula, que seja um caminho assim para o que nós vamos falar no final. E não um embaralhado de ideias que trazem confusão. Tem que ser algo contínuo, algo que esteja bem amarrado em todos os parágrafos. E o final vai ser o momento que a gente vai puxar tudo que foi dito, claro, de forma a fazer sentido. Ok? Pensando nisso, eu trago alguns conectivos que podem ajudar nesse momento de escrita. Depois vocês podem dar pausa aí para vocês darem uma olhada com mais calma, ou então anotar no caderno, fazer isso com bastante atenção para que vocês consigam adquirir e pegar esses conectivos para vocês. Claro, gente, aqui temos alguns, mas existem muitos outros. Então, assim, eu vou citar esses. Quando eu lembrar aqui de alguns outros, eu vou citando também, tá? Mas aí eu já não estou vendo posto isto, enfim, muitos que eu poderia citar. Por exemplo, introdução. Inicialmente, primeiramente, desde já. Tem pessoas que vão falar que isso aí já está ultrapassado. Não começa a tua redação com inicialmente, nem com primeiramente, nem tampouco com desde já tá. É algo muito clichê, enfim. E pode até ser, tá, gente? Mas a ideia aqui é que vocês consigam perceber, né, que há a necessidade de vocês conhecerem os conectivos, tá? Então, claro, trouxe esses, mas existem muitos outros aí para demarcar uma introdução e que vocês podem sair buscando, pesquisando na internet, enfim. Continuação. Conectivos que dão a ideia de continuação. Além disso, do mesmo modo, acresce também, ainda por cima, bem como igualmente, acresce que. Conclusões. Enfim, dessa forma, em suma, nesse sentido, portanto, afinal, tempo, logo após, ocasionalmente, posteriormente, enquanto isso, imediatamente, não raro, concomitantemente, tá? Causa, inicialmente, do mesmo modo, primeiramente, antes de tudo, desde já. Exemplos. Então, por exemplo, isto é, em outras palavras, ou seja, quer dizer rigorosamente, dizendo, falando, e aí semelhança, igualmente, segundo, conforme, assim também, portanto, de acordo com, enfim, esses são só alguns, tá? É claro que vocês não precisam aprender todos, mas saber a maioria já vai ser muito válido lá para o momento da escrita de vocês. Certinho? E aí eu trago alguns exemplos e esses conectivos dentro dos exemplos para que vocês possam ver como eles funcionam. Nós temos de um lado o objetivo e do outro o exemplo na frase. Teve um errinho aí, coloquei 2 na palavra exemplo, mas relevem. Vamos lá. Somar elementos do discurso. Aí utilizaram como também. Olha como está colocado, tá? A excessiva concentração de terras nas mãos de uns poucos não só afeta a produtividade econômica do país, como também acentua os conflitos sociais. Ou seja, somar elementos do discurso. Vamos ver mais um aí que tem a função de exemplificar ou complementar uma argumentação. Olha só. O estatuto que prevê a garantia do direito à terra não foi cumprido. Desse modo, mantém-se os grandes latifúndios e a economia não avança. Exemplificar e complementar. Desse modo aí tem esse sentido, tá? Explicar melhor uma ideia, tornando o texto mais claro. Grande parte das terras é improdutiva, ou seja, não tem aproveitamento em atividades ligadas à produção agrícola. Gente, esse ou seja aí está explicando o que a pessoa tentou dizer antes, né? A questão da terra improdutiva. Então, vamos lá. Apresentar uma conclusão. Agora, imagina que é aquela parte final do seu texto, né? Portanto, faz-se necessário ampliar a jornada escolar e melhorar a infraestrutura das escolas de forma a garantir a inclusão efetiva dos esportes e das artes na formação infantil.
Então nós temos aí conectivos válidos e, claro, são alguns dos existentes aí que vocês podem utilizar. Só voltar aqui um pouquinho o vídeo, aqui vocês vão ver que existem muitos outros. E volto a repetir, além desses que estão aí todos com esses destaques aí coloridos, existem muitos outros e é super válido que vocês aprendam, certo? Não só esses, mas outros também. Então vamos continuar. Gente, nós temos aí mais um fragmento, tá? Um mini texto aí. E nesse texto o que está destacado em vermelho seria a introdução, tá? E logo em seguida nós temos no corpo do texto algumas marcações em negrito, tá? Aí são os conectivos que eu resolvi destacar para que vocês possam ver como eles funcionam dentro do texto. Eu não vou ler esse texto completo porque eu acho que vocês já estão cansados da minha voz, provavelmente. Mas aí deem pausa, leiam e vejam como eles fazem sentido dentro desses parágrafos. E que se vocês mudarem para outros que tenham conotações diferentes, vão te dar um prejuízo com relação ao que você está querendo dizer no seu texto, certo? Então temos aí, além disso, a isso se soma o fato de que 25%, enfim, adicionalmente e ao mesmo tempo, para finalizar aí mais um conectivo. Então, gente, nós temos aí a introdução e logo em seguida o desenvolvimento. 3 parágrafos, como eu falei, que são suficientes para a sua produção escrita. Deixa eu passar aqui para esse slide e pontuar algumas coisas para vocês. Essas dicas eu dei na aula passada, mas eu quero dar novamente, tá? Elaborar uma redação por semana é super válido. Gente, pega essas dicas que a gente tá dando, que eu tô te dando ao longo do texto, ao longo das aulas, melhor dizendo, e produz, tá? Produz aí uma redação por semana. Aos poucos, vocês vão ver que vai funcionar e que vocês vão ficar cada vez melhores. Leituras diferenciadas. Nada adianta eu dizer para vocês que vocês vão conseguir achar isso aqui, construir isso aqui de uma hora para outra. Tudo isso advém de leituras diferenciadas, jornais, revistas, artigos científicos, enfim, qualquer texto que seja informativo e que tenha um cunho assim bem válido no sentido de informações interessantes. Também não vamos ler qualquer besteira por aí, tá? E ler redações nota 1000. Gente, ler redações nota 1000 é uma dica que todas as pessoas que tiraram nota 1000 passam para outros. Então, se vocês forem em um site que está entrevistando alguém que tirou nota 1000, lá ela, em uma das respostas ela está pontuando: eu li muitas redações nota 1000. Isso ajuda e muito, tá? Porque você vai ver os argumentos que a pessoa está utilizando, você vai ver como ela está estruturando a redação dela, você vai ver como a pessoa usa os conectivos, enfim, como ela elaborou a introdução e como ela faz o seu fechamento final com relação à redação. Então são 3 dicas que eu pontuei na aula passada, mas eu volto a pontuar. E como eu sou cascador nesse sentido, eu acho que eu vou sempre estar pontuando essas dicas para que vocês, uma hora ou outra, corram atrás e realizem essas dicas aí, ok? Sugestão de tema, como eu falei, todas as semanas eu trago uma sugestão para vocês. A minha sugestão da semana seria a cultura digital, o impacto dos influenciadores digitais na formação dos jovens. Deem pausa aí depois e leiam essa pequena introdução, essa definição aí básica, certo? Aqui eu trago também algumas dicas de leitura, tá? Nós temos aí o impacto dos influenciadores digitais na geração Z. Nós temos aí esse encurtador, vocês é só copiar e colar no URL e corre lá. Redação online, que traz também uma redação com relação a esse tema. Saiba como os influenciadores digitais podem impactar na formação dos jovens. Mais o link aí. E é isso, gente. O que eu quero que vocês façam é que corram lá e tirem suas dúvidas na plataforma do Instagram. E não esqueçam, vocês têm um desafio para essa semana. Eu prometo que vou responder a todos assim que possível e vamos lá produzir. A ideia é essa: prática leva a possível perfeição. Ok, gente? Então, no mais, é isso. Espero que vocês leiam bastante durante esse período, que a gente vai ficar aí sem se ver. E até a próxima. Um grande abraço.